Juristas veem violação da lei da magistratura em críticas de Gilmar a colegas e ao caso Master. Matéria saiu no Estadão, pessoal. Especialistas afirmam que falas do decano sobre André Mendonça, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques tensionam regra que proíbe magistrados de comentar processos pendentes ou fazer juízos depreciativos sobre decisões judiciais. Procurado por meio de seu gabinete, Gilmar não se manifestou. As declarações do ministro Gilmar Mendes no Roda Viva da TV Cultura ultrapassaram os limites impostos aos magistrados pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, na avaliação de juristas ouvidos pelo Estadão. A norma veda a juízes comentar publicamente processos pendentes de julgamento ou fazer juízo depreciativo sobre decisões judiciais. Na entrevista, Gilmar criticou a atuação de André Mendonça no caso Master, questionou o momento escolhido por Edson Fachin para propor um código de ética no STF e afirmou que a corte não deve manter decisão de Cássio Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa da Atlas no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa sobre Flávio Bolsonaro, pesquisa tendenciosa. Procurado por meio do seu gabinete para comentar a avaliação de juristas, Gilmar Mendes ainda não se manifestou. O espaço está aberto. Pessoal, eu vou separar agora para vocês aqui, a gente vai acompanhar aqui uma série de vídeos, tá? E eu vou aqui fazer uma abordagem analítica sobre cada ponto. Gilmar Mendes, ele está indo às emissoras como se fosse um showman, como se tivesse então em um mandato, mas ele é juiz. Ele é considerado como juiz, ele é ministro da mais alta corte do país. Ele não poderia ter comentado sobre decisões feitas e está sendo amplamente criticado pela sua classe justamente por ter cometido isso. Inclusive, ele deu um deslize tão grande em uma das suas falas, e vocês vão entender qual foi o deslize, e eu vou provar para vocês o que nós já sabemos. Mas eu não vou dar spoiler, vocês devem acompanhar para que vocês entendam a seriedade deste caso. Então, aqui com vocês, eu vou trazer aqui o primeiro, tá? Gilmar Mendes Gilmar Mendes acha que o STF, se o STF é impopular, a culpa é da imprensa. Então a gente vai trazer essa matéria aqui para vocês agora, nesse momento. Quero que vocês acompanhem comigo. É muito fácil, inclusive. Então a culpa não é nunca do Supremo. Aqui a gente já entende, já sabe, deixa eu preparar, que ele sempre falou, inclusive disse que o caso Master não deveria estar próximo à Praça dos Três Poderes, que é algo que estão tentando jogar para cima do STF a qualquer custo. Mas nós temos mais falas aqui e cada vez mais importantes e cada vez são mais, então, eu não posso usar o termo que eu gostaria, mas elas o colocam em uma saia cada vez mais justa, é esse termo. Então, Gilmar Mendes, sobre a atuação de André Mendonça na relatoria do caso Master. Há elementos que levam à preocupação e similitudes com o que ocorreu anteriormente, ele citando o caso da Lava Jato. E aí nós vamos falar sobre este tema aqui também. Aqui o ministro já está deixando claro, né? Deixa eu mudar aqui rapidinho, pessoal. O ministro já está deixando claro, então, que ele quer melar, tá, a investigação, a condução da relatoria de André Mendonça no caso Master. Está citando aqui inúmeras situações das quais colocam em xeque, sim, tá? E situações que não são situações das quais André Mendonça possui o controle e muito menos algumas nem verdadeiras são.
mas ele tende a jogar por este lado justamente pelo interesse que nós sabemos que ele tem. Agora, vamos trazer aqui para vocês, tá? Um fato especial. Ministro, o senhor E esse aqui, acompanhe, pois ele usou nesse julgamento. esse aqui, ele é... Tá aí. Vocês querem tirar suas conclusões? Fique à vontade. Está aí. Ele implicando erros na condução do processo por André Mendonça, relator do caso Master, e aqui dando um tiro no pé. Não só no pé dele, mas no Alexandre de Moraes também, conforme eu vou trazer para vocês agora a seguir. E ele... como mais uma tentativa de permitir... Ministro, o senhor... Calma aí, gente. Eu só falei... Foi convocado. Pera aí, vou abrir aqui, pessoal. Eu só falei o nome e já começou ele falar aqui. Eu nem tinha apertado o play. Tá? Sai pra lá. Olha só. Ele deu um tiro no pé, pessoal. Por quê? Porque ele fala sobre a influência, você como magistrado, influenciar uma delação. E dois erros aqui. Primeiro, ele como magistrado, ele não pode falar de um processo que está em curso. Ele não pode, como a gente acabou de ver na matéria do Estadão. Nas regras jurídicas do judiciário, ele comete um erro crasso. Agora temos também outra situação. Ele fala sobre a delação estar sendo conduzida de forma errada pelo André Mendonça, como se ele falasse que está sendo então forçada a delação, fazendo-se forçar a delação de Daniel Vorcaro. E aí, a gente sabe que André Mendonça, inclusive, não se manifestou e não olhou a delação em si, pois ele vem se mantido de forma muito técnica nesse processo, inclusive sendo muito elogiado por outros juristas pela forma técnica que conduz o caso. Agora ele fala sobre a influência de um magistrado em um processo de delação e agora ele deu um tiro no pé dele e do Alexandre de Moraes, porque agora vocês vão ver que a prova de que a nulidade do processo de Jair Messias Bolsonaro, ela deve ser imediata. A nulidade do processo de Jair Messias Bolsonaro foi então aqui dita pelo próprio Gilmar Mendes, conforme eu vou trazer para vocês neste momento. Acompanhe comigo. Olha o que o Alexandre de Moraes fez na delação do Mauro Cid. E foi tudo que ele acabou de falar. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Ops. Tá aí. Alexandre de Moraes diz que não influenciou, mas ele está aqui dizendo: eu acho bom você pensar bem. Caso contrário, né? Tem aí o pai, filha, tem esposa, tem todo mundo que vai ser prejudicado se você não... E se isso não for um ministro estar influenciando uma delação, eu não sei mais o que é. Está aqui o tiro do pé, está a prova de que Jair Messias Bolsonaro deve ter seu processo anulado, como todos os outros que passaram por este teatro
vergonhoso de perseguição política a fim de mantê-lo fora do pleito eleitoral de 2026, que a gente sabe que Bolsonaro está sendo mantido calado, amordaçado, por conta da sua grande influência no nosso país. Aí, nós temos que trazer aqui, eu acho que vocês não gostam, mas eu trago, porque tem horas que é bom a gente ver que até o lado de lá está falando o mesmo que nós. Acompanhe aqui, por gentileza. Só para fazer um comentário aí sobre essa fala do ministro Gilmar Mendes a respeito também do caso Master e da relatoria do André Mendonça, eu acho que está bastante claro, Júlia, que o ministro Gilmar Mendes está dobrando a aposta em relação ao ministro André Mendonça. Isso que ele está falando, que foi um erro crasso receber advogados, eu nunca vi isso. Que eu saiba, os ministros do Supremo recebem advogados, inclusive os que estão na causa, para despachar. O ministro Gilmar Mendes recebe bastante advogado, pelo que eu sei, assim como todos os outros ministros do Supremo que estão despachando em processos. O fato dele ter recebido um advogado não significa que o ministro André Mendonça interferiu na delação. Para falar isso, ele precisaria ter prova. Eu acho curioso um ministro como Gilmar Mendes, que está tão defensor do processo legal, falar coisas que não tem prova, não existe prova disso. Agora, está muito claro, ficou claro nessa entrevista que ele deu ontem, que ele pretende bancar essa guerra contra a operação do Master, que ele pretende dizer que há nulidades e ficar cavando nulidades nesse processo, porque foi isso que ele disse na entrevista ontem. Quando perguntaram para ele sobre isso, ele disse que isso é normal, ele ter perdido a votação na segunda turma na semana passada, né? Ele fez um voto pela libertação do Henrique e do Felipe Vorcaro, para que eles fossem para a prisão domiciliar, e ele perdeu por 3-1. Ele disse que isso é normal, que no caso da Lava Jato, ele começou sendo divergente, acabou ganhando a parada. Então está muito claro o que ele pretende. Ele pretende bancar essa briga até derrubar a Operação Compliance Zero. Eu acho curioso assim, que desde já, antes mesmo que se termine a investigação, antes mesmo que a investigação ande, o ministro Gilmar Mendes já está querendo acabar com ela. É muito engraçado isso, e nós estamos falando de uma investigação muito séria, né? Tem fraude financeira, tem ameaça, contratação de miliciano, é disso que se fala. E o ministro sempre vem com esse bode expiatório da Lava Jato, como se as coisas fossem iguais. Não são, ele sabe disso, mas essa é a aposta, está muito claro o que ele pretende, acabar com a investigação o mais rápido possível. Tá aí, dito por Malu Gaspar, e eu vou acompanhar a fala dela. O Gilmar Mendes está querendo acabar com essa delação, sim, tá? Vamos aqui falar a verdade. Gilmar Mendes, ele não tem sustentado que André Mendonça venha trabalhando de forma tão técnica neste caso e vai chegar aos ministros ali, que hoje eu chamo ministros da turma, tá? Temos a turma do Vorcaro e temos a turma do STF. E com isso, Gilmar Mendes vem cometer este erro crasso. Agora eu faço uma correção em relação à fala de Malu Gaspar, que ela diz que ele votou pela prisão domiciliar do pai do Vorcaro, Ernesto Vorcaro, mas nós temos o primo Felipe Cansado, que foi pedido a soltura dele. Não foi prisão domiciliar, foi apenas a utilização, talvez, de uma tornozeleira eletrônica. Gilmar Mendes vem trabalhando, mas perdeu agora a presença da segunda turma. Quem entra é Luiz Fux, magistrado de carreira, o que será péssimo para Daniel Vorcaro e o que será péssimo para a ala da turma do STF. Aqueles que querem destruir antes mesmo dela ter terminado. E nós estamos apenas no meio, pois ainda faltam 3 aparelhos de Daniel Vorcaro para serem averiguados, dos quais não foram averiguados. São 5 aparelhos, dos quais são 8 aparelhos, dos quais 3 ainda estão para serem ali abertos pela Polícia Federal, e muita coisa deve estar por vir nestes outros aparelhos, não tenham dúvida disso, e muitos mais personagens e muito mais informações a respeito e participações da alta cúpula de todos os poderes estarão aí em xeque, e com isso
nós temos uma grande blindagem, uma grande tentativa de destruir, de desmerecer o trabalho belíssimo que André Mendonça vem fazendo, inclusive deixou aquele advogado Juca, né, deixou de falar com ele pessoalmente, justamente para evitar esse tipo de acusação. E o Juca, inclusive, por ter feito uma brincadeirinha, uma ameaça, né, dizendo que ali na segunda turma haveria empate, o que favoreceria seu cliente, e André Mendonça não gostou, falou que só falaria com ele nos autos. Teve também aquele outro advogado que tentou convencer o ministro a fazer uma delação seletiva. O ministro, inclusive, falou no embate que teve com o Gilmar Mendes, no último embate, que nós vimos que foi um embate épico que aconteceu, e André Mendonça ali deu um recado ao Brasil do que de fato está acontecendo. Estamos lidando com uma máfia, estamos lidando com a pior estirpe de criminosos desse país, pois elas não somente aqueles que estão ali armados, mas também eles vestem gravatas, ternos e gravatas. Tenho certeza disso, e ele quis dar o recado, mas não pôde ser tão explícito, e nem nós podemos ser, pois a gente sabe como as coisas andam nesse país. Você já deve fazer as suas próprias concepções a respeito desse fato. Aí, olha só, temos aqui, tá, mais uma situação que vem nos preocupar também, sobre Flávio Bolsonaro. Uma fala de Gilmar Mendes sobre Flávio Bolsonaro, e eu quero trazer isso aqui para você, que é preocupante o que Gilmar Mendes declara. O que faz com a Previdência, de fato? O ministro... Vendo aí, pessoal, vai acabar então no STF, nas mãos daqueles que querem destruir também com a família Bolsonaro. Já não bastasse quererem destruir com o caso Master, eles querem destruir com toda a família. Certamente todos sabemos disso. Está aqui, tá? E hoje não vamos medir aqui esforços e nem nossos termos para dizer de boca cheia que eles estão, de fato, querendo destruir com a direita deste país, inclusive com o próprio caso Master, pois vai revelar aí seus próprios amigos. Tivemos, para vocês terem noção como a coisa está tão escrachada, que inclusive o Metrópolis saiu com uma nota no dia de hoje. Eu vou trazer para vocês aqui, falando a respeito que o STF já quer influenciar as eleições no Brasil, mesmo antes delas terem começado, para vocês verem que a coisa está séria. E aí vão me dizer que não estão já influenciando no ano eleitoral? Está aqui para vocês verem. Os do STF não sabem do básico. Ou sabem, fingem que não sabem, né? A impunidade é muito grande. Então a gente vive em um país que a Suprema Corte domina a política nacional, que tudo é judicializado, em que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vou dar um bom exemplo, o Supremo Tribunal Federal já está sendo a corte balizadora de decisões do Tribunal Superior Eleitoral de uma eleição que sequer começou, Felipe. Isso é politicagem, isso é politizar o sistema jurídico brasileiro, porque não precisa, já existe uma corte eleitoral, a gente tem o TSE para isso. Aí, inconformados com decisões de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que porventura foi eleito, foi indicado por um presidente de um partido de oposição ou de um espectro de oposição, é mais fácil contestar, o Supremo contestar uma decisão do TSE, mas a gente já tem um tribunal para isso, voltado para isso, que inclusive tem ministros da Suprema Corte lá dentro. Agora, por quê? E aí, há muita gente que já vem analisando, Felipe, que essas eleições deste ano podem ser pautadas dessa forma, com o Supremo Tribunal Federal já sendo corte balizadora de decisão do TSE. Porque há essa ala dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não aceitam as decisões que vão ser tomadas pelo André Mendonça e pelo Nunes Marques. Então a gente tem aí Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que muito provavelmente têm um risco muito alto de não aceitar decisões que serão tomadas pelos dois ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro, que tem uma outra vertente, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Tá aí para vocês verem, né? Tá aí, tá mais do que claro, do que até o Metrópolis está saindo com uma nota a respeito da influência que esses ministros pretendem, já estão tendo, mesmo antes das eleições, de fato,
o período eleitoral começar, já estão tomando iniciativas das quais irão prejudicar, sem dúvida alguma, a democracia desse país. Aquela que eles tanto falam e fingem defender. Mas eles, na verdade, utilizam-a justamente para manterem ali as narrativas e as desculpas das mais terríveis atrocidades jurídicas que eles vêm cometendo contra pessoas nesse país e contra o nosso próprio Estado democrático de direito. Eles, na verdade, são os verdadeiros antidemocráticos e que estão, de fato, minando a democracia do nosso país. Este grupo de ministros, dos quais foram citados pelo Metrópolis, e que eu faço questão de citar aqui também: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino, principais, Carmen Lúcia, aquela que, por uma excepcionalidade, gerou uma pré-censura. Eu falo sem medo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não vou ficar calado mais diante de tanta maldade e do que nós estamos vendo, não eu apenas. E aí, quando a gente vê que todos estão vendo, é hora de todos falarem. E eu quero ver eles prenderem todo mundo. Eu fico realmente fora. Eu saio da casinha com essas situações. Falando sobre isso, pessoal, eu quero agradecer aqui imensamente, tá? A todos vocês que estão nos assistindo agora neste momento. Principalmente, tá? Agradecer aqui a nossa querida Elaine Nana, que mandou o cincão. Quem fez isso? Quem? Raimundo Nonato, ops, e Moraes. E Moraes, o Alexandre de Moraes, aquele, né, que é casado com uma moça que fechou um contrato de 130 milhões com o Daniel Vorcaro. Maria está aqui conosco, nossa querida Maria, presente aqui, nossa querida Patrícia, irmã Patrícia Alves, que mandou aqui um cafezinho. Obrigado, Patrícia, gratidão imensa. Pessoal, vou fazer essa pausa, pedir a todos vocês que contribuam com o canal. Realmente é necessário. Tá aqui, Patrícia, agradeci imensamente a você. Você é realmente um anjo, vem ajudando o nosso canal sempre quando pode. E a Elaine, a Maria, todos vocês, Edson Silva. Pessoal, eu peço realmente que ajudem o canal, pois nós precisamos sobreviver. Eu estou colocando aqui meu CPF, estou aqui falando as verdades que são necessárias. Eu posso não estar atingindo milhões de pessoas, mas eu atinjo uma parcela da nossa sociedade, sem dúvida alguma. E sem dúvida alguma eu faço o trabalho que muitos têm medo de fazer. É falar a verdade, é colocar o dedo na cara de quem tem que colocar, dizer o que estão fazendo, apontar, fazer análise do que vai acontecer. E é por isso que Donald Trump está de olho nas eleições do Brasil, está dando um recado, não apenas para nós brasileiros, e não apenas para seus interesses, mas também para que toda esta turma, a turma do STF, que agora eu chamo assim, não vou chamá-los mais de Supremo Futebol Clube, é a turma, fique de olho, porque eles estão, e isso está nítido, só não vê quem é míope, tá? Eu agradeço imensamente a todos vocês. Pessoal, olha só, vou trazer aqui matéria nova. Temos aqui a respeito do Vorcaro ter acesso relâmpago à apuração sigilosa sobre negociação do Master com a Caixa. As declarações do ministro... Volta.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teve acesso relâmpago a uma apuração preliminar aberta pelo Ministério Público Federal envolvendo a destituição de 2 gerentes da Caixa A7, que se opuseram à compra de um lote de 500 milhões em letras financeiras do Master. Salvo engano, foi esta vez que Bolsonaro fez uma crítica na rede social e Vorcaro chamou Bolsonaro de... Como foi mesmo? Esqueci agora. Ele até fez uma crítica, né, ao Vorcaro, e Vorcaro depois, em uma das mensagens obtidas pela Polícia Federal, deve estar aqui na matéria, se não tiver eu lembro durante a matéria. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostraram que 2 dias após a iniciativa do Ministério Público Federal, Vorcaro recebeu em seu celular o documento que informava a abertura do procedimento sigiloso sobre o nebuloso negócio entre a Caixa A7 e o Master, que não foi concretizado após a área técnica do Banco Estatal considerar a operação arriscada e atípica. O registro da atuação da notícia de fato foi enviado a Vorcaro em 18 de julho de 2024, apenas 2 dias após movimentação da Procuradoria da República no Distrito Federal. Em relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que faz parte do conjunto de documentos tornados públicos na última terça-feira pelo ministro André Mendonça, a Polícia Federal afirma que Vorcaro buscava compreender a natureza, o motivo e o andamento dos procedimentos sigilosos em que seu nome aparece como parte ou possível investigado. O banqueiro recebeu o material de um dos seus capangas, Luiz Felipe Mourão, o sicário, que ganhava 1 milhão por mês para providenciar uma série de atividades ilícitas, como obter acesso às investigações sigilosas, intimidar pessoas consideradas adversárias, planejar emboscadas e até mesmo ocultar informações da internet que seriam desfavoráveis ao entorno do banqueiro. A gente já está ciente de que sicário tinha essa função, inclusive de ameaçar quebrar os dentes de jornalistas, né? Mas está aqui, né, mais um caso beócio. Exatamente, Diogo Gregório. Muito bem, Diogo. Obrigado aí pela informação. Chamou, então, o Bolsonaro de beócio, exatamente, é esse nome, me fugiu aqui. É o beócio, então, que ele chamou o Bolsonaro por ter, então, influenciado no não andamento sobre as questões relacionadas à Caixa Econômica, a Caixa A7, e foi, então, denunciado pelo próprio Bolsonaro no momento, né, sobre o risco que haveria sobre esta relação comercial com o Banco Master. Olha só, temos aqui também a defesa do ex-presidente do BRB, acusa a PGR de travar delação e pede soltura. Vamos acompanhar esta matéria, que agora a própria defesa já entendeu que deve seguir o ritmo de festa de Gilmar Mendes. E está pedindo a soltura do ex-presidente Paulo Henrique Costa, pedindo ao Supremo Tribunal Federal a liberdade provisória do executivo preso preventivamente desde abril. Na petição encaminhada ao relator do caso no STF, o ministro André Mendonça, o advogado Davi Tangerino, criticou o travamento nas negociações para um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e alegou que Costa vem tentando colaborar com a Justiça sem sucesso. Esta denúncia, pessoal, é uma denúncia que já foi inclusive feita pela própria defesa do Vorcaro, de que estava tendo dificuldades por uma ala da Polícia Federal, por uma ala da PGR, que as delações e as provas que estão sendo apresentadas não estão andando. E agora a defesa do ex-presidente do BRB vem fazer esta denúncia e nessas horas a gente já não sabe mais quem é quem. A gente sabe quem é PGR, sabe quem é Gunê. A gente sabe da relação do Gunê com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes. E aí fica a pergunta, a defesa está com a razão? Ou realmente esses
então, réus suspeitos de terem cometido tais crimes são que, de fato, não estão levando as provas necessárias e superando os fatos que são importantes para que a Polícia Federal e a PGR dê andamento nas delações premiadas. Fica a grande pergunta e a gente já não sabe mais de nada. Diante do que nós estamos vendo, diante desse comportamento de Gilmar Mendes, a gente, de fato, agora se faz a pergunta se o problema está realmente ali no acusado, na defesa que não apresenta, ou está nas próprias instituições que deveriam estar fazendo o seu trabalho, mas estão dificultando e barrando o andamento dessas delações justamente para não atingir os seus pares. Pergunta de 130 milhões de reais. Se você souber responder, eu não sei. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Realmente, eu não faço a mínima ideia. Seria leviano da minha parte falar que eu acho que é culpa da defesa ou se é culpa do PGR. Eu não sei. A gente já não pode confiar mais em ninguém, e infelizmente nas instituições do nosso país, devido a comportamentos como este do ministro Gilmar Mendes, que acabamos de ver aqui os vídeos, e é sobre suas falas e as críticas a um ministro relator diante de um processo que está em curso, indo contra a Noman, como foi noticiado pelo próprio Estadão. Primo de Vorcaro pede soltura, diz que não era ele no carrinho de golfe, fugindo lá, ó, com um carrinho de golfe, saindo na Braquiara, no dia então que a Polícia Federal chegou lá em Trancoso, na casa de praia, na casa no condomínio fechado. Chegando lá na casa, a Polícia Federal se deparou com o ar-condicionado ligado, cama desfeita, laptops em cima da cama, tudo jogado, luz acesa, indícios de que alguém estava na casa, estava no quarto dele, e foi até o quarto dele. E ele diz que não é ele que estava fugindo pelas câmeras, que foi filmado pelo próprio circuito interno de sua mansão. E aqui nós vamos trazer agora a coisa, né, virou piada, tá? Vamos aqui ver o que ele fala. A defesa do primo de Daniel Vorcaro pediu a soltura dele nesta segunda-feira, alegando que a Polícia Federal errou ao identificá-lo como o homem que tentou fugir de um carrinho de golfe em Trancoso, na Bahia. Segundo os advogados, os fugitivos seriam, na verdade, o sogro de Felipe, Kelson de Oliveira, Eduardo Felipe Dantas Cunha Melo. Os dois também estariam hospedados na casa, de acordo com a defesa. Caraca, botou o sogro na berlinda. Cara, que genro é esse, hein? Na representação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a PF afirma que as imagens de câmeras de segurança mostram Felipe Vorcaro tentando deixar a casa em Trancoso, no sul da Bahia, cerca de 20 minutos antes da chegada dos agentes. Os fatos ocorreram dia 14 de janeiro, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. Na semana passada, a segunda turma do STF decidiu manter as prisões de Felipe Vorcaro, de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. A decisão, que converteu a prisão temporária em preventiva, atribuiu ao investigado comportamento indicativo de tentativa de evasão ao supostamente fugir de um carrinho de golfe, diz defesa de Felipe. Lembrando que Gilmar Mendes pediu desse rapaz aí a soltura e do pai do Vorcaro, então pediu a prisão domiciliar do pai de Daniel Vorcaro, tá? Olha só como as coisas são. E aí agora ele está então alegando que não tem nada a ver com ele, sim com o sogro dele. Que absurdo, né? Colocou o sogro dele na berlinda. Se eu fosse o sogro dele, já mandava separar. Já tinha que ter separado, né? Se fosse o sogro, nem estaria com a minha filha. Meu amigo, você tá envolvido com crime, você é criminoso, né? Já mandava já para as cucuias. Mas aí depois dessa, então, aí, meu amigo, talvez seja a vingança dele aí contra o sogro por algum motivo. Só pode ser. Agora sim, eu trouxe uma matéria para vocês, para a gente fechar aqui,
importante que o ataque hacker da Defesa Civil acendeu um alerta no governo. Eu só trouxe aqui para fazer um adendo, eu nem vou trazer aqui na íntegra, mas eu lembro que eu falei para vocês que isso saiu depois de quantos dias? Isso aconteceu no sábado, né? Madrugada de sábado, às 1h30 da manhã, horário de Brasília. Aconteceu horas antes em outros estados, mas hoje sai uma matéria na Gazeta do Povo dizendo o seguinte, que isso acendeu um alerta para a segurança nacional. E eu venho falando isso desde o dia que ocorreu, no próprio sábado. Eu fiz uma matéria no Instagram dizendo fazendo esse alerta às questões de segurança nacional. Imagine você como isso não pode, mensagens de cunho falsos como esse, invasões como essa, podem colocar a segurança nacional em jogo. Imagine só as caixinhas mágicas, a segurança que nós temos, entre outros dados sensíveis do nosso governo, que vêm sido invadidos há tempos. Inclusive, essa matéria cita o caso do próprio Alexandre de Moraes, onde o Alexandre de Moraes expediu ali um mandado de prisão contra ele mesmo. Foi o caso daquele hacker, que inclusive está aí indiciada também, a Carla Zambelli, neste mesmo caso, o caso do CNJ, do qual eles acusam a Carla Zambelli de ser a mandante do hacker ter feito aquela gracinha, né? Dizendo Alexandre de Moraes, né? Fazendo ali o pedido de prisão dele mesmo. Então, olha só, mas a questão essa situação faz com que o cidadão brasileiro comece a não acreditar nessas mensagens. E realmente, uma hora que isso de fato for sério, alguma coisa no sentido, as pessoas vão pensar que é uma mensagem falsa. Aí eles falam que essas mensagens, que esses sistemas devem ter autentificação de 2 fatores, que é você autentificar a sua autoria de acesso por 2 mecanismos de segurança. Mas eu ainda sugiro, e aqui eu trago para vocês em primeira mão, que é uma sugestão que eu faço, que eu acredito que seja a mais válida, que nestes casos de alerta da Defesa Civil para uma calamidade, para algo que vai acontecer, em que as pessoas precisem ser alertadas dentro das suas casas ou dentro de onde estiverem, com alarmes de alerta máximo, isso deveria passar por 2 agentes, para que 2 agentes, igual a bomba atômica, que não é disparada por uma única pessoa, por um único agente, passa por 2, para que 2, com 2 credenciamentos diferentes, ainda assim façam acesso de dupla, como eu acabei de falar, autentificação de dois fatores, e essas pessoas, as 2 tenham que fazer o acionamento para que ocorra então a mensagem de alerta máximo para a população. Pois isso, se ocorresse no sábado, pedindo para que as pessoas saíssem das suas cidades, imagine só o caos que isso não ia causar. Eu já trouxe aqui no canal pessoas entrando em supermercados, arrombando supermercados para buscar alimentos na madrugada, para se garantir. Vai saber o que... Imagine só o caos que isso não geraria em uma cidade, com um alerta desse sobre algo nesse sentido. Ainda bem que eles não fizeram esse tipo de pedido, não fizeram pedido algum, só colocaram a palavra misantropia, né, que é o ódio à humanidade. Mas está aí para nós pensarmos que este desgoverno vem tratando as coisas desta forma, como a Barriga, inclusive, nomeou ontem, né, 2 agentes do GSI como fulano e cicrano, para você ter noção de como as coisas caminham aqui no nosso país.